Olá, sou a professora Joilma, da disciplina de inglês, e hoje nós iremos revisar o past continuous em todas as suas formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Como eu disse antes a vocês, na outra videoaula, o past continuous, a gente usa esse tempo para falar de uma ação que estava em andamento no tempo passado. É um tempo formado por dois verbos, um que tem que ter para todos os outros verbos, que é o verbo to be, no passado, e depois a gente coloca o verbo principal, que é aquele verbo que a gente vai usar para a frase, para dar sentido à frase no gerúndio, que é acrescentando o ing, que corresponde a gente, em português, ao NDO. Então, na forma afirmativa, o que a gente usa primeiro é o sujeito, que todos os pronomes pessoais, o caso reto, eles têm função de sujeito na oração. Depois eu uso was ou were, que é o verbo to be no passado, e o gerúndio do verbo principal. Então, por exemplo, se eu quero conjugar o verbo teach, que é o verbo ensinar, eu vou colocar o sujeito, que é I, para I eu vou usar o was, e pego o verbo teach e acrescento o ing, fica teaching, eu estava ensinando. Para you a gente usa o were e o verbo no gerúndio, teaching. Para he eu uso was, para she eu uso was, it eu também uso was. Para we eu uso were, para you eu uso were, para they, were. Se por um acaso na frase aparecer um nome como sujeito, né, porque o sujeito pode ser um pronome ou um nome. Então, se o nome for um só, estiver no singular, eu uso was, né, o verbo to be was. E se o sujeito estiver no plural, for dois ou mais, eu vou usar were, tá? E o gerúndio do verbo principal. Se eu passo se eu quero colocar esse verbo no gerúndio, a regra é eu acrescentar o ing. Então, reading, botei o ing. Mas se o verbo terminar em um apenas, eu tenho que tirar este e acrescentar o ing. Então, smoke, smoking. Quando o verbo acabar em IE, terminar né, em IE, eu tiro o IE e acrescento Y e o ING, como dine, dine. Tá? Os verbos terminados em CVC, que é consoante, vogal e consoante tônica, a gente repete a consoante final e acrescenta o ING. Stop, stopping. Não acontecem alterações com os verbos terminados em I, Y, ING e 2E. A gente acrescenta o ING normalmente, como é o caso desses verbos que estão vendo aí. Ski, skiing, stay, staying, bring, bringing, agree, agreeing. Aqui eu não tirei nada, só acrescentei o ING. Se eu quero colocar uma frase na forma negativa, basta eu colocar o not depois do verbo to be, tá? Então, fica sujeito, o verbo to be, que é o was ou were, o not, mais o verbo principal com ing e o complemento. Então, Pedro was not going to my house. They were not eating when he called. Né? Então, eu só fiz o que acrescentar not depois do verbo to be. Na forma interrogativa, primeiro eu coloco o verbo to be, que é o was ou were, tá? O verbo to be no passado, que no passado em inglês é chamado de simple past ou past simple. Depois o sujeito, depois o verbo principal com ing e o complemento. Was Pedro going to my house? Were they eating when he called? Tá? Então, só é colocar o verbo to be no começo da oração. Agora, vamos para a atividade. Vocês vão responder a atividade da página 136. O terceiro quesito diz o seguinte: agora, foque em Thalia Lehmann, was sitting in her house. Fragmento 4. E escolha o item correto que completa cada frase abaixo. Escreva as respostas no seu caderno. Então, na letra A, o tempo past continuous é usado no fragmento para falar sobre.
Uma ação concluída no passado ou uma ação em andamento no passado. B. A estrutura do past continuous é verbo to be, was or were, mais o verbo principal na forma ing, ou é verbo principal na forma ing. Quarto, as frases a seguir referem-se a fotos de tarefas domésticas das páginas 132 e 133. Substitua cada ícone, que é a estrelinha, por um verbo da caixa abaixo. Use o past continuous. Escreva a resposta do caderno. Então, veja, vocês vão colocar esses verbos que estão aí, o dry, o set, tied up e o water, no past continuous. Então, você vai ter que colocar o verbo to be, was or were, mais um desses verbos aí, acrescentando o ing, ok? E na hora de colocar o ing, ver se o verbo não se enquadra numa das regrinhas que a gente disse anteriormente. Então, nessa atividade, vocês precisam saber o que é o verbo dry, o que é o verbo set, o que é o verbo tied up e o que é o verbo water. Tá? E completa ele. Por exemplo, the little boy, the table together with his father. Então, o garoto ou o garotinho pôs, né, ou arrumou a mesa junto com o pai dele. Então, você vai ver qual é o verbo que significa pôr a mesa, né? E aí vocês colocam, the little boy está no singular, então eu vou usar was, e pego o verbo aí e acrescento o ing. Eu coloquei aí abaixo para facilitar para vocês a tradução de cada frase daquela. Lembra, o menino estava pondo a mesa com seu pai. Então, repare, estava, que é o verbo to be, e pondo você vai pegar naquela listazinha que tem lá, dos verbos, qual é o que diz que é o verbo pôr a mesa, tá? Pôr. Quinto, qual frase do exercício 4 contém duas ações em andamento quase ao mesmo tempo no passado? Escreva a resposta no seu caderno. Então, você vai pegar lá a frase que contém duas ações no passado, né? Porque as outras são 4 frases, só tem uma frase lá que tem duas ações no passado, na mesma frase, ok? Bem, gente, finalizamos nossa videoaula por aqui. Espero que vocês tenham entendido, respondam à atividade, mostrem aos seus professores, tá? E até a próxima aula, se Deus permitir. Forte abraço.